Olá pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês agora um guia de acesso rápido à nossa plataforma. Nele eu mostrarei as principais funcionalidades que são cadastro de colaboradores, cadastro de jornada, tratamento de ponto e emissão de relatórios. Aprendendo a navegar por elas, vocês terão um bom domínio do nosso sistema e conseguirão fazer o fechamento de folha dos funcionários com mais tranquilidade. Para o cadastro de funcionários, aqui no nosso painel inicial, nós temos a aba Colaboradores no menu no canto esquerdo da tela. Entramos nela e, ao entrar, encontraremos o botão Cadastrar Colaborador no canto superior direito da tela. Clicando nesse botão, aparecem todos os campos para preenchimento de informações sobre o funcionário. É muito importante o preenchimento de todos os dados, para que ele receba direitinho um convite de acesso à plataforma assim que for finalizado o cadastro, para que não falte nenhuma informação de documentos emitidos, como os relatórios, que são os espelhos de ponto deles, e também a emissão do comprovante de ponto. Após o preenchimento das informações do funcionário, certifique-se de que as informações de e-mail e celular estão validadas, porque com elas o funcionário receberá o link de aceite de convite após o cadastro ser finalizado. Descendo um pouco essa tela, nós encontramos o campo de jornada de trabalho. Tá? Aqui você pode selecionar uma jornada de trabalho que já está criada para a empresa, ou você também pode criar uma nova jornada, clicando logo aqui abaixo no botão em laranja em adicionar nova jornada de trabalho. Clicando nesse botão, será aberta a janela para a criação de uma nova jornada. Tá? É demonstrado aqui para vocês as periodicidades, sendo elas segunda, domingo ou 12 por 36, e logo em seguida os tipos de jornada. Nós temos três tipos, sendo eles fixa, a jornada que já tem os pontos em horários previstos, ou seja, os horários que são preenchidos aqui para cada ponto do dia são os que os funcionários devem bater. Caso eles batam ponto um pouco antes ou um pouco depois, o sistema ele já ativa a verificação de tolerância. Nós temos também um intervalo flexível, né, onde o gestor ele só irá inserir a quantidade de tempo que o funcionário irá tirar dentro desse intervalo, não tendo a necessidade de cadastrar um horário para entrada para o intervalo e um horário para saída. E temos também a jornada flexível, né? A jornada flexível você não cadastra horário, você só cadastra a quantidade de horas que o funcionário deve cumprir, independente da hora que ele entre ou independente da hora que ele saia nesses dias. O tipo de jornada com intervalo flexível é o tipo que costuma atender a maior parte dos nossos clientes. Então eu vou utilizá-la como exemplo para mostrar para vocês como vocês podem fazer a modificação dos horários para que eles correspondam aos horários estabelecidos para o funcionário. Lembrando que a jornada com intervalo flexível, no campo de intervalo preenchemos apenas o tempo que o funcionário tirará de intervalo, seja esse tempo 1 hora mais ou menos, e os pontos de entrada e de saída são pontos de horário fixo. Veja que temos uma aba com os dias da semana de segunda a sexta fechada, e ao fazermos a alteração dos horários em cada campo com essa aba fechada, estaremos definindo os horários para todos os dias entre segunda a sexta. Se precisarmos de um horário diferente para algum dia da semana entre esses dois dias, basta com que clicamos aqui nessa setinha antes dela, a aba será aberta e podemos fazer a edição. Esses horários de 8, 1 hora e 17, eles aparecem pré-preenchidos pelo sistema, mas vocês podem defini-los como for melhor, como corresponder à jornada real do funcionário. Por exemplo, se o funcionário na sexta-feira ele tem um horário de jornada menor, ou seja, ele sai 1 hora mais cedo, basta com que clicamos nesse campo e fazemos a alteração de 17 para 16 horas. O sistema ele já fará o entendimento, inclusive diminuirá o total de horas em relação aos outros dias da semana. Todos os campos que estão sem preenchimento de horários, o sistema entenderá que esse dia será um dia de folga. Sábado e domingo já vem previamente sem horários definidos, mas caso o funcionário tenha jornada em um desses dias, basta com que você clique nos campos correspondentes a eles e insira o horário da jornada. Lembrando que o horário de intervalo é opcional, então nos casos em que o funcionário cumpre uma carga horária menor no sábado ou no domingo e não cumpre o horário de intervalo, vocês podem deixar esse campo vazio. Após ter todos os campos de horários preenchidos aqui para a nova jornada do funcionário, basta clicar aqui embaixo no botão Criar Jornada. Clicando nele, aqui no campo de jornada de trabalho, você pode selecionar a jornada que acabou de ser criada para ele. Após fazer a seleção da jornada, basta descer toda a tela e clicar no botão de confirmar. O cadastro do funcionário será finalizado, será enviado para ele um link de aceite de convite
pelo celular, via WhatsApp, e pelo e-mail que foram cadastrados assim. Após aprendermos a cadastrar um funcionário, o próximo passo é aprender a como tratar os seus pontos. Para isso, devemos vir aqui novamente no menu no canto esquerdo e acessar a aba de tratamento. Nessa tela, são mostrados a princípio os dias que estão com algum problema ou com algum ponto a se tratar. E para esses dias, serão mostrados dois tipos de alerta para vocês. Nós temos o tipo de alerta em vermelho, que apresenta algum problema nesse dia, que faz com que o sistema não consiga calcular totalmente o que foi trabalhado. E também temos os tipos de alerta em amarelo, que o que foi batido pelo funcionário foge um pouco da característica que é esperada, né? Ou seja, da forma que a jornada está cadastrada para ele. Então, por conta disso, vale fazer a checagem para esse dia. Aqui no primeiro exemplo, nós temos o dia 9 de abril para a funcionária Daiane dos Santos, onde aqui no canto direito desse dia nós verificamos dois alertas, né? Dois alertas estão sendo mostrados. O primeiro é o número de pontos deve ser par. O que isso quer dizer? O sistema ele precisa de uma quantidade par de números para fazer o cálculo de horas trabalhadas pelo funcionário. Aqui vemos que ela bateu 3 pontos nesse dia, então o sistema ele só consegue fazer o cálculo do que foi trabalhado entre 8 horas da manhã e o meio-dia e 1, mas aí temos o ponto das 13 horas, e depois desse ponto das 13 horas não tem nenhum outro ponto para que seja calculada a quantidade de horas que foram trabalhadas entre esses dois pontos. Tá? Então, o ajuste que deve ser feito para esse dia em específico, ele já meio que entrega aqui para você no segundo alerta, que mostra que o dia ele tem menos ponto que o previsto na jornada. Ou seja, a jornada ela espera um ponto às 8, ao meio-dia, às 13 e às 17. O funcionário ele precisa ter pelo menos 4 pontos nesse e ele só bateu 3. Para isso, nós podemos adicionar um ponto de forma manual aqui para o funcionário. Note que ao passar o mouse pelo dia, esse botão de mais ele aparece, né? Sempre que passamos o mouse pelo dia, o botão de mais ele é mostrado. Esse botão ele serve para fazermos a adição desse ponto que está faltando. Então vamos aqui clicar nele. Será aberto o campo para digitar o horário do ponto a ser inserido. Ao digitar o horário, será aberto aqui o campo de motivo do qual você está fazendo esse tratamento. A princípio aparece pré-selecionado o motivo de ponto esquecido, mas caso você tenha outro motivo para inserir ao fazer esse tratamento, você pode vir aqui na opção de outro motivo e ao selecioná-lo, abrirá o campo para digitar essa nova opção a ser inserida. Depois de digitar, basta clicar em OK, que o ponto será adicionado. Mesma coisa selecionando algum outro desses motivos que já estão pré-preenchidos. Além de adicionar um ponto, há outros tipos de tratamento que podemos fazer aqui para o dia do funcionário. Nós podemos também apagar um ponto. Veja aqui no dia 1 para o Ayrton Senna que nós temos um ponto a mais. Esse ponto ele foi adicionado manualmente pelo gestor. Veja que aparece aqui o íconezinho de lápis e a justificativa do que foi tratado. Para excluir esse ponto, basta passarmos o mouse por cima dele. Aqui no canto superior direito aparecerá o ícone de X e ao clicarmos nesse ícone, o ponto será apagado. Nós podemos apagar também um ponto que foi batido pelo funcionário, porém, conforme prescreve a CLT, esse ponto ele não pode ser totalmente apagado, igual um ponto adicionado manualmente, por ter sido registrado pelo próprio funcionário. Mas esse ponto ele pode ser apagado e desconsiderado desse dia. Nós fazemos o mesmo movimento de virmos aqui no canto superior direito do ponto no xizinho, clicando no xizinho, aparecerá o campo para inserir o motivo. Novamente, caso o motivo pré-selecionado, que é ponto em horário incorreto, não seja o motivo ideal, você pode selecionar a opção de outro motivo e digitar o respondente. Ao selecionar ou digitar o motivo correto, o ponto ele será apagado, porém ele não será excluído definitivamente, né, como eu havia dito. Ele mudará o seu aspecto, ele terá agora um aspecto de inatividade em relação aos outros pontos batidos no dia. Caso esse ponto apagado ele tenha a necessidade de ser restaurado, faremos o mesmo movimento para apagar o ponto. Ao passarmos o cursor do mouse por cima do ponto, aqui no canto superior direito dele, em vez de aparecer o xizinho, aparecerá uma seta com um balãozinho escrito de restaurar ponto, e ao clicar, esse ponto ele volta à sua atividade para o dia, junto com todos os outros pontos batidos. Agora nós vamos aprender a editar um horário para um ponto batido pelo funcionário. Para editar esse horário, basta clicar em cima do horário que o funcionário marcou. Ao clicarmos, aparecerá o campo para a edição e podemos inserir um novo horário para esse ponto. Como todo tratamento, ao selecionarmos o horário, aparecerá o campo para selecionar o motivo. Selecionamos o motivo
e o ponto é tratado com a mudança de horário. Nós também podemos fazer um abono para o dia na tela de tratamento. Aqui no dia 30 temos que o Rei Pelé não bateu nenhum ponto, mas tinha jornada de trabalho para esse dia. Ao passarmos o mouse por cima do dia, temos aqui no canto direito da tela que aparece um botão de abono e ausências. Clicando nesse botão, será aberto aqui uma tela com os motivos a serem selecionados e já temos motivos pré-preenchidos como atestado de saúde, licença maternidade, licença, ou também, caso não seja nenhum desses motivos, você pode clicar no botão de outro motivo e inserir o que corresponde, assim como vimos em exemplos anteriores. Também temos outros motivos de ausências aqui embaixo, que geralmente acaba correspondendo mais ao motivo correto de fazer o abono. Quase sempre é utilizado o motivo de folga, então vamos usá-lo como exemplo aqui para o lançamento desse abono. Ao selecionarmos o motivo, o botão confirmar fica em laranja e clicando nele, o dia será corrigido. Veja que dessa vez o dia é corrigido, mas ele fica com a cor cinza escuro. E se voltarmos até onde temos a legenda para os dias, temos aqui que o dia em cinza escuro corresponde aos dias abonados. Da mesma forma que é possível inserir um abono para que esse dia não seja descontado do funcionário, nós podemos lançar uma falta. Ao passarmos o mouse pelo dia, nós vemos que do lado do botão de abono e ausências aparecem 3 pontinhos. Clicando nesses 3 pontinhos, aparecerá o campo para lançamento de falta. Aqui você pode inserir a anotação do dia, que seria como os motivos que nós selecionamos para os outros tipos de tratamento que já foram feitos. Veja que o comportamento das horas que serão descontadas já vai estar selecionada automaticamente de acordo com a parametrização configurada para a empresa. Depois, ativamos a opção de desconsiderar o alerta para que o sistema entenda que esse dia será corrigido e clicamos em salvar. Veja que o alerta sai do dia e o sistema ele vai entender que o dia foi corrigido, porém as horas que deveriam ser cumpridas nesse dia serão descontadas do funcionário. Após todos os pontos serem tratados, você terá a segurança de que o fechamento de folha do funcionário estará correto. E para emitir o espelho de pontos, basta vir aqui no menu na aba de relatórios. Para a emissão de relatórios é bem simples. Aqui no filtro de busca você seleciona o período do qual o relatório conterá as horas computadas e também os pontos batidos pelo funcionário junto aos tratamentos feitos pelo gestor. Ao selecionar esse período, você pode digitar o nome do funcionário que quer emitir o relatório, caso seja um. Se quiser emitir o relatório para todos os funcionários de uma vez só, não precisa selecionar nenhum nome aqui. Com esse campo vazio, o sistema já irá emitir de forma automática o relatório para todos os funcionários. E temos aqui também a opção de formato, o formato do qual o relatório será emitido. Com tudo certo no filtro de busca, nós clicaremos aqui em gerar relatório. Caso o período selecionado no filtro de busca ainda tenha pontos a tratar, o sistema te avisa, ele deixa aqui para você, na tela de emissão de relatórios, um aviso que dentro desse período tem pontos ainda a serem tratados, pois isso pode influenciar na contabilização de horas do relatório emitido. Ao atualizarmos a tela, o relatório consta aqui como emitido, com o status processado, e você pode baixar o relatório por aqui mesmo, clicando aqui na coluna de ações, no ícone de baixar. Após baixar esse relatório, você pode imprimi-lo e compartilhar com o funcionário para que ele esteja ciente de toda a movimentação de pontos e tratamentos realizados dentro do período de fechamento. Além de poder baixar o relatório por aqui, ele é encaminhado para o e-mail do qual está cadastrado no seu perfil. Aqui temos um exemplo de um relatório emitido no formato em PDF. Veja que aqui no canto superior direito da tela nós temos as informações do período no qual ele foi emitido, da empresa e do funcionário. Já aqui no canto superior direito, nós temos aqui nesse primeiro quadrante, onde mostra a quantidade de dias trabalhados dentro desse período, a quantidade de horas trabalhadas correspondentes a esses dias trabalhados. No segundo quadrante, nós temos as informações de banco de horas, caso seja essa alocação de horas configurada para a empresa. E logo aqui abaixo temos as informações para as empresas que utilizam a parametrização de horas extras. Se a empresa tiver configurada para que as horas extras geradas pelo funcionário tenham que valer 50% ou 100%, é nesse campo que será demonstrado.
Veja que aqui nessa linha nós temos a quantidade de horas extras que foram feitas. Aqui no exemplo foram feitos 27 minutos extras. Logo em seguida, nós temos o acréscimo de 50% que está configurado para a empresa sendo aplicado. E na última coluna, nós temos o valor efetivo. Logo aqui abaixo, nós temos a linha de total de horas extras, onde mostra para você a somatória de todo tipo de horas extras que foram cumpridas pelo funcionário, sendo elas as horas comuns e efetivas. Na linha de baixo, nós temos a quantidade de horas faltas que foram geradas por ele dentro desse período. E a última linha te entrega uma relação, uma somatória dos dois tipos de hora, entregando o valor final. E na última linha nós temos a somatória das horas extras e horas faltas, caso o gestor precise entender se o funcionário nesse mês ele fez mais horas extras ou mais horas faltas, a relação desses dois tipos de horas será mostrada aqui nesse campo. Também temos o valor normal e o valor efetivo depois de ter feito a multiplicação dos 50% para as horas extras. Descendo o relatório, nós também temos campos importantes aqui abaixo. Temos listado todos os dias do período do qual ele foi emitido. Nessa segunda parte, nós temos a jornada de trabalho que está aplicada para o funcionário e logo em seguida os pontos registrados por ele no sistema. Caso o funcionário tenha inserido comentários em algum dos pontos, os comentários aparecerão logo aqui nessa coluna. E a próxima coluna se refere ao espelho, né? Ou seja, todo o tratamento de ponto feito pelo gestor aparecerá nessa coluna. Veja esse exemplo no dia 2/4, onde o funcionário só tem 3 pontos batidos. O gestor fez a adição do ponto que estava faltando e junto ao ponto que estava faltando, na coluna seguinte nós temos a justificativa desse tratamento. Todo motivo selecionado no tratamento feito pelo gestor aparecerá aqui nessa coluna. Em seguida, nós temos a quantidade de horas que foram feitas a mais ou a menos do que é determinado pela jornada aplicada ao funcionário. Nós temos o total de horas trabalhadas para cada dia na penúltima coluna. E aqui na última coluna, o total de horas noturnas que foram cumpridas pelo funcionário. E com isso, eu finalizo o guia de acesso rápido. Espero ter ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida ou precisem de ajuda com algum ponto, estamos à disposição pelos nossos canais de suporte, via WhatsApp e via e-mail, e também vocês podem consultar os nossos materiais, como a nossa wiki ou os vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais!